Olá a todos, prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai desvendar os segredos da maestria. Isso aí. E para isso, vamos explorar o livro Maestria, do Robert Greene. É isso, o Greene mergulha fundo na vida de figuras icônicas, tipo Da Vinci, Mozart e vários outros. E o legal é que ele não fica só nas histórias, né? Ele usa neurociência, ciência cognitiva, pesquisa sobre criatividade Exato. e biografias desses mestres para entender como eles chegaram nesse nível, sabe? Extraordinário. É tipo, o que eles têm de diferente? O que a gente pode aprender com eles? Exatamente. E sabe o que é mais legal? A gente vai ver que esses princípios da maestra, eles se aplicam em qualquer área da vida, não importa o que você faz. É demais. E aí, para começar, quem que a gente vai encontrar nesse livro? Quais são esses mestres? Ah, tem de tudo. Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Clássicos. né? Mas também tem nomes mais modernos, como Temple Grandin e V.S. Ramachandran. Nossa, quanta gente interessante. Mas e aí, qual é a grande sacada do livro? O que que ele tenta nos mostrar? A grande sacada é entender o que é a maestria, né? O Greene define como aquela sensação de controle total. Controle total, tipo, sobre si mesmo, sobre os outros e até sobre a realidade. Caramba, é muita coisa. Mas, tipo, os mestres estão sempre no controle. Para eles não é um momento passageiro, sabe? É um jeito de viver. Ele incorpora a maestria na vida dele. Entendi? É mais do que dominar um jogo ou uma habilidade específica, né? É ter essa mentalidade de mestre em tudo. Isso, e é aí que entra a gente, né? Como a gente se sente em relação ao controle da nossa própria vida. É verdade, a gente tem controle das nossas vidas, a gente se sente no comando. É essa a pergunta. A maestria pode te dar as ferramentas para assumir o volante, sabe? Para ter mais controle. Gostei. E o Green fala alguma coisa sobre como a gente tá hoje em dia? Tipo, em relação a esse controle. Sim, ele fala bastante sobre essa passividade que a gente vê por aí, né? Muita gente dependente da tecnologia. Sei lá, meio que no automático, né? É. E se sentindo impotente, sem poder de ação. Faz sentido. E o que ele propõe? Como sair dessa inércia? Ele nos convida a assumir o controle, sabe? A ir atrás da nossa própria maestria. Legal. Mas por onde começar? Como a gente descobre qual é a nossa missão, a nossa verdadeira vocação? Boa pergunta. O Greene explora essa ideia de que cada um de nós tem uma impressão digital genética única. Tipo um DNA da nossa vocação. Isso, ela se manifesta nas coisas que a gente gosta desde criança, sabe? Ah, entendi. Tipo Não. as coisas que a gente era fascinado quando era pequeno. Exatamente. Ele usa o exemplo do Leonardo da Vinci, que era apaixonado pela natureza desde criancinha. Olha só. E você? O que te atraía quando você era criança? Boa Uma pergunta. Vou ter que pensar nisso. Porque isso pode ser uma pista para descobrir a sua missão de vida. Verdade. E essa ideia é super importante hoje em dia, né? Por quê? Porque o mundo tá mudando rápido, a gente não pode mais depender só das instituições tradicionais, sabe? Tipo faculdade, emprego fixo, essas coisas. A gente precisa se destacar, criar nosso próprio caminho. É tipo ser único, ter valor no mercado de trabalho. Exatamente. Essa é a chave. E o Green, ele dá algum caminho para a gente seguir. Alguma dica prática. Sim. Ok. Ele apresenta 3 estratégias pra gente usar nessa jornada. 3? Quais Vamos. são elas? A primeira é encontrar seu nicho. Nicho, Tipo, o que te faz especial, o que você faz de melhor? Ele chama de estratégia darwiniana. darwiniana. Uhum. Tipo seleção natural. Isso. Sobrevivem os mais adaptados, né? E ele usa o exemplo do V.S. Ramachandran, Que é ele? um neurocientista. Ele era obcecado por conchas marinhas quando era criança. Sério? E o que isso tem a ver com neurociência? Essa paixão o levou para a neurociência, ele acabou se especializando num nicho bem específico, o estudo de membros fantasmas. Nossa, que história incrível. De conchas marinhas a membros fantasmas. E a gente pode traçar essa linha, sabe? Das nossas paixões de infância até a nossa missão de vida. Faz sentido. Mas e as outras estratégias? Quais são? A segunda é evitar o caminho falso. Ele chama de estratégia da rebelião. Rebelião. Parece perigoso. Ele usa o exemplo do Henry Ford, que teve vários negócios que deram errado antes de ele criar o modelo A. Ah, tá. Tipo, ele aprendeu com os erros, né? Esses fracassos o fizeram romper com as convenções, sabe? Criar seu próprio caminho. E no fim deu certo, né? Ele revolucionou o mundo dos carros. Exatamente. Mas essa ideia de rebelião, ela tem que ser bem pensada, né? É, tipo, como saber se estamos só tomando decisões erradas ou se estamos realmente rompendo com algo que não serve mais? A rebelião do Green não é sobre agir sem pensar, sabe? É sobre questionar as normas, ter coragem de construir algo novo. Que é tipo, questionar o status quo, né? E a terceira estratégia? A terceira é progredir através da observação profunda. Ele chama de estratégia da submissão. Submissão. Mas a gente não está falando de maestria.
É. Mas calma, não é bem assim. Hum. Ele usa o exemplo do Benjamin Franklin, que começou como aprendiz numa gráfica. Ah, entendi. Tipo, ele estava aprendendo com os mestres, né? Isso. Essa experiência deu a ele acesso a livros, aprimorou as habilidades de escrita dele. E isso foi fundamental para o sucesso dele depois, né? Exatamente. A submissão aqui é sobre essa fase inicial de aprendizado intenso, sabe? Observar, absorver o conhecimento. É tipo se colocar na posição de aprendiz antes de querer ser um mestre. Isso. E o Green também fala da importância da mentoria nesse processo, né? Ter um mestre para te guiar. Ah, verdade. E ali usa qual exemplo? Ele fala do Michael Faraday, que foi aprendiz do químico Humphrey Davy. E o que esse Faraday tinha de especial? Ele era super delicado, sabe? Meticuloso nas anotações. E isso chamou a atenção do Dave. Ou seja, a iniciativa conta muito, né? Mostrar que você está disposto a aprender. Total. E o Green também dá dicas de como aproveitar ao máximo a relação com o mentor, né? Que legal. Quais são essas dicas? A primeira é valorizar o tempo do mentor. O tempo do mentor é ouro, né? Faz sentido. Não dá para desperdiçar com perguntas bobas. Exatamente. Tem que focar nas questões que realmente exigem a experiência dele e a sabedoria. É tipo ir num médico para curar um dor de cabeça, né? Isso. E se você tiver várias dúvidas, o que o Green sugere? Boa pergunta. Ele fala para preparar as perguntas antes, sabe? Organizar por ordem de importância. Mostrar que você se preparou, né? E que você respeita o tempo do mentor. Legal. E a segunda estratégia? A segunda é observar e observar. Tipo, ser uma esponja. Isso. Prestar atenção não só no que ele fala, mas também no que ele faz, né? Como ele age, como ele resolve problemas. Ah, entendi. Tipo, aprender pelo exemplo. Exatamente. E a terceira? Essa é interessante. Qual? Transformar o conhecimento em ação. Ou seja, não adianta só ouvir, né? Tem que botar em prática. É isso aí. Testar as ideias, experimentar, adaptar para sua realidade. É, tipo, pegar o mapa que o mentor te deu, mas explorar o terreno por conta própria, né? Isso. E se você errar no caminho, Acontece, né? Faz parte. faz parte. O Green fala que os erros são oportunidades de aprendizado. Errar faz parte do processo. E a quarta estratégia, Qual? internalizar a voz do mentor. Interessante. Como assim? É tipo um mentor vira uma voz dentro de você, sabe? Uma voz da consciência. Isso. Te guiando mesmo quando ele não tá presente fisicamente. Faz sentido. Mas... E se a gente precisar de ajuda em outras áreas que o mentor não domina? Aí entra a criatividade. Ah, tá. E o Green fala sobre isso? Sim, ele fala que a criatividade é essencial para dominar qualquer área. É, ter ideias novas, soluções inovadoras. Exatamente. É. E ele dá umas dicas bem legais para estimular a criatividade. Bem bom. Uma delas é abraçar o tédio. O tédio. Mas tédio não é ruim. O Green fala que o tédio força o cérebro a fazer novas conexões, sabe? Tipo, a gente começa a pensar em coisas novas quando não tem nada para fazer. E a mente começa devagar a explorar novas possibilidades. É interessante. E tem mais alguma dica? Tem. Ele também fala pra gente usar os sentidos de forma mais intensa, sabe? Tipo, sentir o cheiro das coisas, prestar atenção nas cores, nos sons. Isso. Estimular a mente de várias formas, sair da rotina. É experimentar um mundo de forma mais completa. Exatamente. E se você tiver travado num problema, sabe? Sem solução? O que eu fui fazer? Ele fala pra se afastar um pouco, deixar o subconsciente trabalhar. Por dar um tempo pro cérebro processar as coisas. Ele usa o exemplo do Einstein, que teve o clique da relatividade depois de uma noite de descanso. Olha só. E o Green fala sobre os perigos, né? As armadilhas no caminho para a maestria. Sim. Ele fala da complacência, do conservadorismo e da dependência. Complacência é tipo se acomodar. Isso. Perder a vontade de aprender, de crescer. É o conservadorismo. É tipo ficar preso no passado, né? Não querer mudar, ter medo de inovar. Agora a zona de conforto e a dependência. Depender dos outros, de validação externa. Ah, entendi. Tipo, buscar aprovação o tempo todo. Isso. O Green fala que a gente tem que buscar maestria pra gente mesmo, pra nossa realização pessoal. E ele fala também sobre como lidar com as pessoas, né? A inteligência social. Sim. Ele começa falando da importância de observar as ações das pessoas, não só as palavras. É, as ações falam mais alto, né? Com certeza. E ele fala também de entender as emoções, sabe? Identificar sinais de inveja, manipulação, raiva. É tipo aprender a ler as entrelinhas da comunicação, né? Exatamente. E ele dá dicas de como lidar com pessoas difíceis, sabe? Tipo, aquelas pessoas inflexíveis que não querem ouvir. Sugere ter paciência, mas também não abrir mão da nossa flexibilidade. É, a gente tem que concordar e discordar, né? E ele também fala da tolice, sabe? Como lidar com pessoas tolas. E como é que a gente lida?
Ele fala para não se rebaixar ao nível delas. Boa, não entrar no jogo, né? Exatamente. E ele também fala da importância do autoconhecimento, né? Da transformação interior. Verdade. Ele usou o exemplo de quem? Do Mozart. Que mesmo sendo um gênio da música, passou por uma crise criativa. E o que aconteceu? Ele se reinventou, sabe? Se redescobriu como artista. E o que a gente pode aprender com isso? Que a gente precisa cultivar a mente original, sabe? Observar o mundo de forma direta, sem filtros. Tipo, voltar até a mente de uma criança. Isso. Curiosa, aberta, sem julgamentos. E ele dá dicas de como fazer isso. Sim. Abraçar a serendipidade, cultivar a observação, desafiar os nossos padrões de pensamento. É sair da caixa, né? Pensar fora da caixa. Exatamente. E ele usa o exemplo do Darwin, que fez várias observações durante uma viagem e, a partir delas, formulou a teoria da evolução. Isso é legal, ele conectou os pontos, né? Viu os padrões que ninguém tinha visto. Isso. E ele também fala da importância de estimular o cérebro de diferentes maneiras, né? Tipo, aprender coisas novas, ter hobbies. Usar os sentidos, abraçar o tédio, se afastar do trabalho quando estiver travado. Faz sentido. E a intuição? Ele fala sobre isso? Sim. Ele fala que a intuição é resultado de anos de prática, de observação. Tipo um mestre de xadrez que prevê as jogadas do oponente. Isso. E ele fala também da importância da memória, de processar informações de forma eficiente. Hoje em dia a gente é bombardeado de informação o tempo todo, né? Verdade. E ele sugere praticar atividades que estimulem o cérebro, tipo aprender um idioma novo, tocar um instrumento. Manter a mente ativa. E ele fala da inteligência, né? Sim. Ele fala que a inteligência vai além da lógica, sabe? Envolve a intuição, a criatividade, a sensibilidade. Ele usa o exemplo dos navegadores polinésios, né? Que se guiavam pelas estrelas. Isso. Eles tinham uma inteligência conectada com a natureza, com o cosmos. E o que a gente pode aprender com eles? Que a gente precisa buscar uma inteligência mais completa, mais conectada com o todo. Integrar os diferentes aspectos da nossa mente, da nossa experiência. Exatamente. E ele usa o exemplo do Einstein, que combinava lógica com intuição e imaginação. Era um gênio completo, né? E ele nos convida a buscar essa maestria aí além dos nossos limites. E ele usa o exemplo da Temple Grandin, né? Que superou o autismo e se tornou uma referência no estudo do comportamento animal. Uma história inspiradora. Ela mostra que a gente pode alcançar a maestria mesmo com grandes desafios. E o que o Greene destaca na história dela? A importância de identificar nossas forças, nossos talentos e usá-los a nosso favor. Se conhecer profundamente, saber o que nos motiva. E ele lembra que a maestria não é um estado, né? É uma jornada. Uma jornada de aprendizado, de aperfeiçoamento, de superação. Isso. E para finalizar essa parte da nossa conversa, ele nos convida a ouvir a voz do nosso daemon. Aquela força interior que nos guia, que nos impulsiona. E aí, qual é o seu daemon? O que ele está te chamando para fazer? Essa é a pergunta. No próximo episódio, a gente vai explorar as últimas ideias do Greene e te ajudar a responder essa pergunta. Fica ligado. De volta ao nosso mergulho na maestre. No último episódio, a gente foi naquela pergunta, né? Qual é a voz do nosso daemon? A gente tá falando do Goya, lembra? Que mesmo depois do sucesso do Werder, sentiu que tinha algo mais, sabe? Uma força puxando ele para outras áreas. Ele não queria ser só o cara do Werder, né? Exato, queria algo maior, explorar novos horizontes. E essa força interior o levou para a ciência, para a arte, para a filosofia. Vem além da literatura, né? Total. E essa busca por novos desafios, essa vontade de ir além. Isso tem tudo a ver com a maestra, né? Tudo a ver. É como se a gente tivesse uma bússola interna, sabe? Nos guiando, mostrando o caminho. E nos desafiando a Elaine, né? Com certeza. E para mostrar isso, o Greene conta a história do César Rodrigues, um piloto de caça. Que legal. E o que ele tinha de especial? Ele não era um talento nato, sabe? Diferente dos Golden Boys. Que é porque aqueles caras que já nascem com um dom. Isso. Mas ele tinha disciplina, foco, determinação. E aí, o que aconteceu? Ele superou as limitações dele e virou um mestre da pilotagem. Caramba. E os Golden Boys? Ele acabou superando eles em alguns aspectos, sabe? Desenvolveu uma disciplina mental incrível. Ou seja, a força de vontade pode levar a gente longe, né? É a grande lição. A gente pode compensar a falta de talento com esforço e dedicação. E tem mais alguma coisa que o Greene destaca? Tem. Ele fala da visão global, a capacidade de enxergar o panorama completo. Entender como as coisas se conectam, né? Isso. Ele usa o exemplo do Freddie Roach, um treinador de boxe. É que ele tinha diferente... Ele entendia o boxe de uma forma completa, sabe? E além dos golpes. Eu entendi. Estratégia, a psicologia do Acho esporte. que é isso aí.
E essa visão abrangente fez dele um dos maiores treinadores de boxe de todos os tempos. E essa visão global, ela é importante para outras áreas também. Para todas. É como jogar xadrez, sabe? Pensar vários movimentos à frente. Então, uma estratégia, antecipar as jogadas do oponente. Exatamente. E o Green também fala da importância de se colocar no lugar do outro, né? Entender a perspectiva dele. Desenvolver a empatia, né? Isso. Ele usa o exemplo do Daniel Everett, um linguista que estudava a língua dos índios Pirahãs. E o que aconteceu? No começo, ele tentou usar as teorias tradicionais, mas não conseguia entender a língua deles. Eu, Quando ele se abriu para a cultura deles, quando mergulhou naquela realidade, Ele conseguiu entender, né? conseguiu. Certo. E essa empatia é essencial para a inteligência social, para construir relações fortes. É para conectar com as pessoas de verdade. E o Green nos desafia a ir além, sabe? A sintetizar diferentes formas de conhecimento. Buscar uma visão mais completa da realidade. Exatamente. Ele usa o exemplo do Goethe, que se dedicou à literatura, à ciência, à arte, à filosofia. Ele queria conectar tudo, né? É isso, integrar os saberes, ter uma visão mais ampla do mundo. E essa busca por conhecimento, ela nunca termina, né? Nunca, é uma jornada constante. E o Green, ele deixa alguma mensagem final. Ele nos convida a ouvir a voz do nosso daimon, aquela força que nos impulsiona. É aquela pergunta que a gente fez no começo, né? Exatamente. Qual é a sua paixão? O que te move? O que você quer deixar de legado para o mundo? Que a busca pela maestria nos guie nessa jornada. E a gente convida a continuar essa busca, sabe? A se desafiar, a crescer, Esperamos que esse mergulho no livro Maestria tenha te inspirado. a trilhar seu próprio caminho, a realizar seu potencial. Até a próxima.